Então, bom dia, pessoal. O nosso trabalho vai falar sobre a vitamina A e a embriologia, né? Os impactos da vitamina A na gestação. O nosso grupo é composto pela Ana Carolina, eu, a Bruna, a Gabriela Brandão, a Valesca Moraes e a Vanessa dos Anjos. Espero que vocês gostem. Eu vou começar falando um pouco sobre o conceito da embriologia, que é o estudo do embrião e do feto. Esse estudo é dividido em duas partes, a que estuda a anatomia do desenvolvimento e a que estuda a teratologia, que são vários fatores genéticos e ambientais que perturbam o desenvolvimento normal. Nós temos os períodos de desenvolvimento aqui, que são o pré-natal, o nascimento e o pós-natal. Gametogênese. O que é gametogênese? A gametogênese é a conversão das células germinativas em gametas masculino e feminino. Processo da gametogênese. Como isso acontece? Na quarta semana do embrião, surgem células nas paredes do saco uterino. A partir daí, essas células migram para as gônadas em desenvolvimento. E na quinta semana, as células chegam e sofrem a mitose. Os processos que ocorrem nos embriões masculinos e femininos são distintos. Meiose. A meiose é a transformação das células diploides em células haploides. Na menina, no caso da ovogênese, essa fase se inicia, a ovogênese se inicia na fase pré-natal, onde a menina já nasce com os folículos primordiais. Na espermatogênese, as espermatogônias que o bebê nasce dos gametas, que é, no caso da mulher é o óvulo e no caso do homem o espermatozoide. Funções da meiose. Algumas das funções da meiose são manter o número de cromossomos constante, a dispersão ao acaso dos cromossomos maternos e paternos entre os gametas e a recombinação, que é a troca de pedaços de cromossomos paternos e maternos. A diferença entre a mitose e a meiose. Na mitose, o resultado da duplicação das células vão ser duas células idênticas, as duas diploides. Já na meiose, o produto vai ser 4 células, todas elas haploides. Patologias na gametogênese. Existem vários fatores que podem resultar em alterações anormais nos gametas. Na maioria dos casos em que ocorre algum tipo de anomalia, esses gametas são repelidos pelo corpo nas primeiras semanas. Fecundação. O que é a fecundação? A fecundação é o processo onde o espermatozoide irá fecundar o ovócito. É o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário. Na medida em que a penetração do espermatozoide dentro do citoplasma desse gameta, termina a segunda fase da meiose e, finalmente, esse ovócito se transforma no gameta feminino, que no caso é o óvulo. Onde ocorre esse processo? Este processo ocorre nas tubas uterinas. E quais são os principais resultados disso? É a restauração do número diploide, 46 cromossomos, a nova combinação, e no caso o indivíduo torna-se único, diferente dos pais, a determinação do sexo genético e o início da clivagem. A segmentação consiste na clivagem do zigoto, que é a divisão mitótica das células. As primeiras 8 células dessa divisão são totipotentes, ou seja, podem dar origem a um corpo completo. E a partir das 16 células, elas são multipotentes, podem dar origem a qualquer tecido. Enquanto essas células vão se dividindo, elas também vão se compactando, assim sendo chamadas de blastômeros. Na fase em que houver de 12 a 32 blastômeros envolvidos pela zona pelúcida, chamamos de mórula. Ao mesmo tempo que o zigoto se divide, ele vai migrando na trompa, para dentro do útero, onde ele irá se fixar. Essas células compactadas começam a acumular o líquido entre elas.
assim formando a cavidade do blastocisto. No final da primeira semana, o embrião virou o blastocisto, que possui uma massa celular interna chamada de embrioblasto e uma camada externa de células fininhas, chamada trofoblasto. Nidação ou implantação. Na segunda semana após a fecundação, o blastocisto adere ao epitélio endometrial e o trofoblasto começa a proliferar rapidamente e a se diferenciar em duas camadas. O citotrofoblasto, camada interna de células, e o sinciciotrofoblasto, que é a camada externa. Os processos digitiformes do sinciciotrofoblasto se estendem através do epitélio endometrial e invadem o tecido conjuntivo endometrial. À medida em que ocorre a implantação, ocorrem mudanças que produzem um disco embrionário bilaminar, composto por duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto. Esse disco embrionário origina as camadas germinativas, que formam todos os tecidos e os órgãos do embrião. As células do tecido conjuntivo ao redor da implantação acumulam glicogênio e lipídios. Algumas dessas células, as células deciduais, se degeneram na região de penetração do sinciciotrofoblasto, que engloba essas células, gerando uma rica fonte de nutrição embrionária. O sinciciotrofoblasto produz o hormônio gonadotrofina coriônica humana, o HCG, que entra no sangue materno pelas lacunas do sinciciotrofoblasto. Esse hormônio mantém o desenvolvimento das artérias espiraladas no miométrio e a formação do sinciciotrofoblasto. No 10º dia, o embrião está completamente implantado no endométrio. As células do tecido conjuntivo endometrial sofrem uma transformação, conhecida como reação decidual, e promove uma área imunologicamente privilegiada para o embrião e suas membranas. Ao mesmo tempo, uma pequena cavidade aparece no embrioblasto, que é o primórdio da cavidade amniótica. Os amnioblastos se separam do epiblasto e formam uma membrana fina, chamada âmnio, que envolve a cavidade amniótica. Quando o âmnio, o disco embrionário e a vesícula umbilical primária se formam, lacunas aparecem no sinciciotrofoblasto e são preenchidas com uma mistura de sangue materno e restos celulares das glândulas uterinas. Esses passam por difusão para o disco embrionário. A gastrulação é o processo em que ocorre a formação das 3 camadas germinativas, a formação da linha primitiva e o início da morfogênese. Vamos ver como que isso ocorre. Aqui a gente tem um embrião bilaminar, com a camada epiblasta em azul e hipoblasta em amarelo. Vamos ver como forma a linha primitiva. Ela começa a formar aqui na parte caudal do disco embrionário, migrando em direção à parte mediana do disco, formando aqui um nó primitivo, onde temos uma fosseta primitiva, e aqui temos o sulco primitivo. Aqui temos a membrana cloacal e a membrana bucofaringe. Esse processo aqui ele é importante porque começa a formação dos eixos do nosso embrião. A gente tem uma parte caudal, uma parte craniana, uma parte dorsal e o seu eixo direito e o esquerdo do embrião. Vamos fazer um corte aqui para vermos a formação das 3 camadas germinativas. As células do epiblasto, elas invaginam-se, invadindo as células do hipoblasto, formando assim a endoderme. Agora a formação da mesoderme. Mesma coisa, as células se invaginam do epiblasto, formando aqui em vermelho a mesoderme e em azul a ectoderme. Assim estão formadas as três
camadas germinativas, agora a gente tem um embrião trilaminar, que diferenciadas, que vão formar os tecidos e os órgãos desse embriãozinho. A neurulação é a formação do tubo neural. Antes de entendermos a formação do tubo neural, temos que ver a formação da notocorda, pois é a notocorda que induz o desenvolvimento da placa neural. Aqui a gente vai fazer um corte. A gente entender, a gente tem aqui a fosseta primitiva, onde as células se invaginam, indo em direção à membrana bucofaringe. As células aqui do mesoderma acabam se fundindo com as do endoderma, com esse processo aqui, formando a placa notocordal intercalar endoderma embrionária. Começa já a se formar o suco neural para a formação do tubo neural. E aqui a gente tem a formação da notocorda. A gente começa a ver essas pregas neurais que vão começar a querer se fundir. Nessas pregas neurais, a gente vê ocorrendo querendo se fundir, né, tendo se fundindo aqui e formando aqui o nosso tubo neural, que vai formar o encéfalo e a medula espinhal. E também temos a diferenciação da crista neural, que também elas se formam também nesse processo aqui. E assim a gente forma o tubo neural. Outra coisa que também ocorre é a diferenciação do mesoderma, onde a gente vai ter os somitos, que são do mesoderma praxial, onde eles vão originar a maior parte do esqueleto axial. E aqui a gente tem a mesoderme parietal, que junto com a ectoderma forma a somatopleura, que começa a formar o corpo do embrião, que vai dar origem ao corpo do embrião, e a membrana visceral junto com a endoderme, que vai dar origem à esplancnopleura, que vai dar origem ao intestino do embrião. E os nossos celomas aqui, que são esses buraquinhos aqui, vão formar as nossas cavidades, que é a pleural, a pericárdica e a peritoneal. Com isso está formado o processo de neurulação. Lembrando que é na neurulação também que ocorre a angiogênese, a formação dos vasos, que ocorre na mesoderme, de 21 a 22 dias, o coração do nosso embrião começa a bater. A organogênese é o período de formação dos órgãos e ocorre da 4ª à 8ª semana, sendo assim a maior parte do desenvolvimento embrionário. No término da 8ª semana, o funcionamento da maioria dos principais sistemas de órgãos é mínimo, com exceção do sistema cardiovascular, que funciona plenamente. A organogênese é muito importante para o desenvolvimento normal, pois, como foi dito, estabelece as principais estruturas internas e externas. Considerando a diferenciação dos tecidos e órgãos nessa fase, a exposição do embrião a teratógenos pode causar anomalias congênitas. Ao final deste período, o embrião terá características nitidamente humanas. As fases do desenvolvimento humano dependem do crescimento, ou seja, do aumento do tamanho, da divisão celular e da elaboração de produtos celulares. Também depende da morfogênese, o desenvolvimento da forma, o movimento de massas celulares e de interações complexas numa sequência ordenada. E, por fim, dependem também da diferenciação, que é a maturação dos processos fisiológicos e a formação de tecidos e órgãos capazes de executar funções especializadas. Os dobramentos do embrião levarão à formação de um disco trilaminar plano em um embrião praticamente cilíndrico. O dobramento ocorre nos planos mediano e horizontal e é decorrente do rápido crescimento do embrião, particularmente do encéfalo e da medula espinhal. A velocidade de crescimento lateral do embrião não acompanha a velocidade de crescimento longitudinal, ocasionando seu dobramento. Os 3 folhetos germinativos, o ectoderma, mesoderma e endoderma, que dão origem a todos os órgãos e tecidos, são formados durante a gastrulação e alguns de seus derivados são, do ectoderma, o sistema nervoso central e periférico, epitélios sensoriais do olho, da orelha e do nariz, a epiderme e também anexos, como unhas e pelos.
Do mesoderma, o tecido conjuntivo, a cartilagem, os ossos e os músculos estriados e lisos. E do endoderma, revestimento epitelial dos tratos respiratório e gastrointestinal, a tireoide e paratireoides. Nesse momento, o embrião passa a ser feto. Ele já possui características da espécie, os órgãos já estão formados, mas não funcionam. E é no período fetal que esses órgãos vão treinar o seu funcionamento. No terceiro mês, da 9ª à 12ª semana, a cabeça constitui metade da CRL, a medida de comprimento que vai do crânio até a nádega até o pé. E no final, o CRL ultrapassou o dobro da cabeça. No fim da 12ª semana, a eritropoiese diminui no fígado e passa a ser realizada pelo baço. O rim começa um ciclo para treinar seu funcionamento, onde o feto ingere parte do líquido amniótico, é absorvido pelo sistema digestório, passa pelo sistema respiratório e é filtrado pelo rim, onde elimina novamente pelo líquido amniótico. Ao final da 12ª semana, o centro de ossificação primária aparece no esqueleto. Os membros superiores alcançam seu comprimento relativo, mas os inferiores ainda não estão bem desenvolvidos e continuam um pouco mais curtos. No quarto mês, que vai da 13ª à 16ª semana, o crescimento é muito rápido. Na 14ª semana, os movimentos dos membros tornam-se coordenados, ocorrem lentos movimentos dos olhos e podem ser reconhecidas as genitálias dos fetos. Na 16ª semana, os ovários já se diferenciam e já contêm folículos primordiais com ovogônias. No quinto mês, que vai da 17ª à 20ª semana, o crescimento fica mais lento. Os movimentos fetais são percebidos com maior frequência pela mãe. As multíparas podem perceber até antes. A pele é coberta por um material gorduroso, o vernix caseoso, que protege a pele do feto, além de auxiliar na hora do parto. Cabelos e sobrancelhas tornam-se visíveis. A gordura marrom forma-se durante este período e é o local de produção de calor. Na 18ª semana, os testículos começam a descer, e nas meninas o útero já está formado. No sexto mês, que vai da 21ª à 25ª semana, há um ganho substancial de peso neste período. Geralmente, a pele está enrugada e mais translúcida. A cor é rosa avermelhada, pois o sangue é visível nos capilares. Já encontramos unhas dos dedos das mãos. As células epiteliais secretoras, pneumócitos tipo 2, do pulmão, começam a secretar surfactante, um lipídio tensoativo que mantém aberto os alvéolos pulmonares em desenvolvimento. No sétimo mês, que vai da 26ª à 29ª semana, os pulmões já são capazes de respirar. O sistema nervoso central regula os movimentos respiratórios e a temperatura. A gordura amarela corresponde a 3,5% do corpo. O baço fetal finaliza a eritropoiese, que termina na 28ª semana, onde a medula óssea torna-se o principal local desse processo. No oitavo mês, que vai da 30ª à 34ª semana, a gordura amarela corresponde a 8% do peso corporal do feto. Já há um depósito de gordura nos membros superiores e inferiores. No nono mês, que vai da 35ª à 38ª semana, a circunferência da cabeça é semelhante ao abdômen. A gordura amarela corresponde a 16% do peso corporal, e o feto pode ganhar até 14 gramas por dia. As membranas fetais e a placenta separam o feto do endométrio. Fazem parte das membranas fetais o córion, o âmnio, o saco vitelino e o alantoide. As membranas fetais têm origem no zigoto, mas não participam do embrião. Somente o saco vitelínico e o alantoide são incorporados pelo embrião posteriormente. Através da placenta se dão as trocas de substâncias entre a circulação materna e fetal. O sangue entre eles não se mistura. As trocas ocorrem por difusão nos capilares sanguíneos. Essas trocas de oxigênio e nutrientes é que nutrem o embrião. Os vasos do cordão umbilical unem a circulação placentária com a circulação fetal. A placenta tem como função a proteção, nutrição, respiração, excreção de produtos e a produção de hormônios, como HCG, progesterona, estradiol, estrogênio e somatotrofina. Então, sangue sai do feto pelas artérias umbilicais no cordão umbilical. Passa para artérias coriônicas na placenta que ramificam-se na placa coriônica.
e penetram nas vilosidades coriônicas e no sistema artério-capilar venoso, e realizam as trocas materno-fetais. A data provável de um parto de um feto é de 266 dias ou 38 semanas após a fecundação, ou seja, 280 dias ou 40 semanas após o primeiro dia da última menstruação. Há também a regra de Naguela, onde se pega o primeiro dia do último período menstrual, volta 3 meses e acrescenta 1 ano e 7 dias. Se acredita que o feto desencadeia contrações uterinas, controlando o trabalho de parto. Ocorreria no hipotálamo do feto uma liberação do hormônio liberador de corticotrofina, à medida com que ele percebe que está desenvolvido. Este hormônio vai até a hipófise anterior, estimulando a liberação de adenocorticotrofina. Este, por sua vez, vai até o córtex adrenal do feto, produzindo então o cortisol. O cortisol, quando aumentado, induz a síntese de estrógeno na placenta, e este, quando aumentado na corrente da mãe, desencadeia o processo da contração uterina. Observe-se que o feto se posiciona com a cabeça para baixo, a posição occipital voltada para o púbis da mãe e a face voltada para a coluna. O trabalho de parto começa com a dilatação da cérvix uterina. Quando essa dilatação está completa, ocorre a expulsão da cabeça, depois os ombros e, por fim, o resto do corpo. A placenta, que se encontra presa, em seguida se desprende do útero e leva junto a membrana amniocoriônica e o cordão umbilical. Quando a placenta foi expelida, ela recebe o nome de secundina. Após, começa a fase de recuperação do trabalho de parto, onde o útero segue tendo contrações para tentar fazer uma vasoconstrição nas artérias espiraladas. A amniocentese é um procedimento comum para detectar distúrbios genéticos. Nele pode-se encontrar níveis de alfa-fetoproteína, que ajuda no diagnóstico prévio de algumas anormalidades. Quando a concentração de AFP no soro materno é baixa, por exemplo, estima-se que o feto tem síndrome de Down, trissomia do 18 ou outro defeito cromossômico. A teratogênese, também chamada de teratogenia, se refere à formação e desenvolvimento no útero de anomalias que levam a malformações. A teratologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo das anomalias e malformações ligadas a uma perturbação do desenvolvimento embrionário fetal. Já os teratógenos são agentes, tais como drogas e vírus, que produzem ou aumentam a incidência de anomalias congênitas. Eles atuam durante o estágio de diferenciação ativa de um tecido ou órgão. Assim como está sendo representado nessa imagem, as 2 primeiras semanas não tem risco para desenvolver malformações congênitas, porque ou as alterações vão ser tão graves que vai haver um aborto e a gravidez nem vai ser percebida, ou as células são multipotentes e vão se regenerar e não vai gerar nenhuma alteração. Mas como se pode ver ali, a partir da 3ª semana até a 8ª semana, as células iniciam sua diferenciação na gastrulação e a partir de então vão cada vez mais se diferenciar para exercer suas funções. Por isso, esse é o período mais vulnerável à formação de malformações congênitas por ação de teratógenos. A partir da 8ª semana, os órgãos já estão formados, então, se a mãe tiver sob a ação de um teratógeno, o que vai acontecer é uma alteração na função desse órgão, e não mais em sua anatomia. Por exemplo, na organogênese, o que poderia ocorrer é uma alteração neural com alteração do próprio encéfalo. E aqui, após a 8ª semana, pode levar a um retardo mental, por exemplo. Alguns exemplos de teratógenos são o álcool, que pode acarretar a síndrome do alcoolismo fetal, e a isotretinoína, substância derivada da vitamina A e droga utilizada para acne, que pode levar a uma embriopatia com malformações congênitas, como orelhas pequenas e com formas anormais, hipoplasia mandibular e também fenda palatina. Então, agora a gente vai conversar sobre a vitamina A e a embriologia, que foi então que o nosso trabalho se propôs. A vitamina A, então, ela tem fórmula molecular C20H30O. É uma vitamina lipossolúvel, ela pode ser de origem animal, que são os retinoides, e pode ser de origem vegetal, que são os beta-carotenos, considerados pró-vitamina A.
pois será convertido em retinol somente no intestino e no fígado. E de maneira geral, então, as funções, né, da vitamina A, ela contribui para o processo visual, imunidade, aporte para células epiteliais de revestimento e também age como reguladora e moduladora do crescimento e da diferenciação celular. Fontes alimentares, então, né, fígado bovino, rim, cenoura, tomate, brócolis, mamão, abacate, pêssego, entre outros. E como a vitamina A impacta de fato na gestação? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as funções da vitamina A durante a gestação e sobre o desenvolvimento fetal. Após a ingestão de fontes alimentares da vitamina A, esses compostos são absorvidos pelos enterócitos, né, as células, e transportados via sistema linfático para a circulação sistêmica e fígado. Assim, a ingestão adequada e equilibrada das fontes alimentares, sejam elas de origem animal, né, ou vegetal, dependem da gordura para o processo absortivo e para o transporte sistêmico. O fígado, ele é o principal órgão responsável pelo armazenamento, metabolismo e distribuição da vitamina A para os tecidos periféricos. Para que ocorra a transferência do retinol para outros tecidos, é necessário que o retinol faça, então, a ligação com uma proteína ligadora do retinol. O ácido retinóico, que é o metabólito ativo da vitamina A, ele é necessário para a diferenciação celular, processo pelo qual uma célula imatura se transforma em uma célula especializada. Portanto, se torna fundamental para o crescimento fetal, a morfogênese, a maturação de múltiplos sistemas e órgãos corporais. Lembrando aqui, né, que esse processo ocorre na gastrulação, conforme a gente aprendeu nas aulas. Outra importante função da vitamina A ocorre no sistema imune e hematopoético, que induz, então, essa diferenciação celular. A vitamina A também atua na integridade das células epiteliais, que são encontradas nos diversos sistemas corporais, sendo importante durante a gestação para o crescimento e manutenção do tecido fetal, como o trato respiratório, digestório e urogenital. O retinol apresenta participação importante no ciclo visual, atuando como componente dos pigmentos visuais da retina, tornando-se indispensável para o desenvolvimento da visão do feto, assim como a manutenção e integridade da saúde ocular materna. Também desempenha função no crescimento, uma vez que aumenta o número de receptores de fatores de crescimento na superfície das células corporais, como produção de colágeno, que é um dos principais componentes da matriz extracelular. Então, agora a gente vai falar sobre a deficiência, né, da vitamina A, excesso e possíveis efeitos teratogênicos durante a gestação. A organogênese é um período importante, pois no final da 8ª semana os órgãos estarão formados e tanto a ingestão deficiente quanto a excessiva da vitamina A pode levar a defeitos congênitos em diversos órgãos, dentre eles cérebro, olho, aparelho geniturinário, coração e sistema vascular. E como a gente falou anteriormente, essa vitamina pode ser importante no processo visual. A sua deficiência pode afetar o desenvolvimento de visão fetal e a integridade visual materna. E a manifestação, assim, clínica mais comum que se fala, né, é a xerophthalmia, que é conhecida como a cegueira noturna. A deficiência dessa vitamina também foi associada em estudos com o aumento de mortalidade materna, devido, né, então, a afetar esse sistema imunológico. O retinol ingerido em excesso pela gestante pode exercer efeito teratogênico no sistema nervoso central e sobre o sistema cardiovascular fetal, estando associado aqui, né, na fase da neurulação. E a título de curiosidade, então, a deficiência de vitamina A é considerada problema de saúde pública em diversos locais, inclusive no Brasil, porque está associado a má alimentação e áreas com muita pobreza.
e tem protocolos de suplementação, inclusive. Então, como a gente pôde ver, né, alimentação saudável, balanceada, diversificada em macro e micronutrientes é condição essencial para a promoção da saúde e para uma boa qualidade de vida no período gestacional. Assim, torna-se necessário estratégias nutricionais para garantir, então, o aporte ideal de vitamina A. Então, aqui a gente finaliza o nosso trabalho, né, a nossa conversa de vitamina A, embriologia, né, com a nutrição. A gente se baseou em um estudo, né, e um documento da Organização Mundial da Saúde nas aulas da professora Liana. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. A gente está disponível aí para essa conversa continuar, dúvidas, enfim. Obrigada por nos escutarem. Então, é isso.